Sonic EXE, ou Sonic.exe, é um dos personagens criados por fãs mais amados da comunidade Sonic, com todo ano surgindo uma fangame nova com uma história diferente desse personagem. Esse personagem foi tão adorado pelos fãs de Sonic que até a SEGA já fez um post com o personagem no Twitter. Mas você sabia que existe uma história que deu origem a todas essas fangames? Então fica aí no vídeo de hoje que você vai conhecer a história original da creepypasta de Sonic EXE, o Sonic do Capiroto. Então, usa a vinheta aí, né, Sonic? Pra você que não sabe, nem sempre Sonic EXE foi só nos jogos. Sonic EXE nasceu como uma história em creepypasta publicada na Creepypasta Wiki, o JCT Reina. Mas sem enrolação, bora pra história. Tudo começa numa bela tarde de verão. O nosso protagonista chamado Tom estava na sua casa como sempre, jogando Sonic Lizard. Ele gostava de ficar explorando a cidade no jogo, até que de repente ele decide olhar no canto da janela e nota o carteiro, que tinha deixado algumas coisas na caixa do correio de sua casa. Então ele decide pausar o jogo e ir lá verificar o que era. Quando ele chegou lá, viu o carteiro que tinha deixado um CD de computador do Sonic junto com uma carta. Então ele decide levar as duas coisas para dentro da sua casa. Mal sabia ele que seria a pior decisão da sua vida. Então ele decide abrir primeiro o bilhete. Ao ver a caligrafia, logo de cara ele percebeu que era uma carta de seu melhor amigo, Kale, o amigo que ele não via e nem recebia notícia há semanas. A carta estava toda ferrada, mal escrita, rabiscada, e Tom diz que estava quase impossível de ler a carta. Parecia que Kale, o seu melhor amigo, tinha escrito aquela carta às pressas, como se tivesse sido pressionado. Então Tom decide ler a carta que dizia: "Eu não aguento mais, preciso me livrar disso de alguma forma antes que fosse tarde demais. E esperava que você fizesse isso por mim, mas não consigo. Ele está atrás de mim. E se você não destruir esse CD, ele virá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua esse disco maldito antes que ele venha atrás de você também. Pra mim isso é tarde demais. Destrua o disco e você o destruirá, mas faça isso rápido ou ele se pegará. Nem sogue o jogo, é isso que ele quer, apenas destrua, por favor." Então a sua carta é muito estranha, mas como o Tom, pelo visto é um completo tapado da cabeça, decide só ignorar a carta e dar uma olhada no CD. Diz Tom que o CD parecia mais um CD de computador comum, só que atrás desse CD estava escrito Sonic.exe, com caneta preta. Tom deixa claro que a letra no CD não era a mesma letra escrita na carta, que veio junto, dando a entender que Kale deve ter obtido o CD de alguém, e não seria uma pegadinha de Kale. Quando Tom viu Sonic escrito no CD, esqueceu de tudo que estava escrito no bilhete, e por ser fã de Sonic, logo ficou curioso para saber qual era o jogo. Então ele subiu até o quarto, ligou seu computador e só colocou o CD para instalar o jogo. Quando o jogo iniciou, ele percebeu que se tratava de um jogo clássico do Sonic, mais especificamente Sonic 1 de Mega Drive. Ele ficou animado, já que a história diz que os jogos clássicos eram seus preferidos. Mas quando ele foi clicar no botão de iniciar, por algumas frações de seguida a imagem de título se transformou em algo bizarro, pior que uma tela preta. O céu ficou preto, o mar ficou vermelho e a data de lançamento do jogo se alterou para 666. Tom diz que para ele tudo estava sendo muito realista, mas a coisa mais bizarra que ele viu foi o Sonic, que estava com olhos negros e vermelhos. Ele estava chorando Sonic e sorrindo profundamente para Tom. Tom ficou muito perturbado com aquela situação, mas decidiu continuar jogando o jogo. Quando o jogo iniciou, ele notou algo muito estranho. O fundo estava vermelho com nuvens passando, uma música sinistra de fundo, e o mais estranho, não sim o Sonic como personagem selecionável, e sim Tails, Knuckles e o que ele mais ficou impressionado, o robô Sonic. Daí ele só tinha certeza que tinha algo de errado no jogo, mas mesmo assim continuou jogando. Diz a história que Tom não ficou com medo, ou pelo menos não tentou ficar, começando pelo save do Tails. Quando ele selecionou, a tela ficou preta por alguns segundos, e logo após escutou uma risada agoniada de fundo e o jogo iniciou com o Tails na Grand Hill Zone. O objetivo era só ir pra frente, não se anéis, monitores, nem beatniks, só ir reto. Até que do nada a tela dá um chiado e o jogo muda totalmente. O céu fica preto, o mar fica vermelho, como no bug no começo do jogo. Só que agora começa a aparecer animais mortos cheios de sangue no chão. Então nota que o Tails começa a ficar com um olhar de medo, como se tentasse alertar o jogador para parar de jogar o jogo. Mas Tom continua, até que Tails para e aparenta estar feliz. Tom não entende, até que a tela corta para o lado e vemos o Sonic, que estava parado de olhos fechados. Sonic estava estranho, ele não respondia nem se mexia, só permanecia parado com os olhos fechados. Então Tails começa a caminhar lentamente na direção de Sonic, e quando Tails estava prestes a encostar no Sonic, o Sonic abre os olhos e a cena corta, e aparece uma mensagem em branco na tela, escrita: "Olha, você quer brincar comigo?"
e Tom é levado para uma fase diferente chamada Esconde-Esconde. Dessa vez será a fase Ace Walla de Sonic 3, mas estava tudo pegando fogo e o Tails estava chorando, olhando profundamente para o Tom, apontando para a frente. Tom começou a se assustar com o Tails quebrando a quarta parede, mas Tom continuou andando com o Tails para a frente, até que ele ouviu aquela risada perturbadora de novo, só que dessa vez Sonic medonho aparecia envolto na tela de Tom. Ele começou a perseguir o Tails com uma música sinistra de fundo, até que ele o alcança. Sonic desaparece e o Tails começa a chorar. Até que Sonic volta e fica encarando Tails. Até que Sonic ataca Tails, que começa a sangrar e a tela corta. Tom fica aterrorizado e ao mesmo tempo curioso. Será que ele matou Tails? Se pergunta Tom. Então aparece outra mensagem na tela. Você é muito lento. Quer tentar novamente? E logo em seguida outra risada. Então Tom se recupera mentalmente e volta para a tela de seleção de personagens. Dessa vez o save do Tails estava diferente. O save estava com cadeado e em cima dava pra ver o Tails cinza, com olhos negros chorando sangue. Nessa altura, Tom estava realmente assustado, mas por algum motivo não conseguia parar de jogar o jogo. Tom continuou com Knuckles, numa nova fase chamada Você Não Pode Correr. A fase era parecida com Scrap Blasphemy, só que com céu vermelho e com nuvens. Tom fez o mesmo com Tails, só seguiu para frente. Ele correu em caminho reto, até que de novo aconteceu aquele chiado. E outra coisa bizarra aconteceu. O chão começou a ficar com manchas de sangue. Tom começou a ficar ensuado pensando que algo horrível ia acontecer, mas mesmo assim ele continuou andando. De repente, enquanto o Knuckles corria, Sonic apareceu na sua frente e a tela ficou preta, com uma mensagem escrita: Se encontrei. Tom fica com medo, mas diferente de Tails, Knuckles tenta o atacar, mas nada adianta. Sonic sempre desviava de seus ataques, até que Knuckles fica cansado, e a pior coisa acontece, com Sonic também atacando ele. E logo depois a tela fica preta e escutamos o grito e a cena corta. E aparece outra mensagem na tela: Tanta almas para brincar, tão pouco tempo, você concorda? Então Tom fica desesperado. Que diabo está acontecendo? Sonic está tentando se comunicar comigo? É o que Tom pensa. Tom foi levado de volta para a tela de seleção de personagens, mas agora Knuckles também estava bloqueado, então só restava Robotnik para terminar o jogo. Mas Tom finalmente decide parar de jogar o jogo e vai dormir, mas o que parecia ser uma boa escolha na verdade não era, pois Tom começa a ter pesadelos. Tom diz que ele estava na escuridão, embora tivesse uma baçu pendurado em cima da cabeça dele. A história diz que no sonho, Tom conseguia ouvir os gritos desesperos de Knuckles e Tails, e também conseguia ouvir eles falarem coisas como: Socorro, por que você não se entregou a ele? Fuçam antes que ele pegue vocês também. E ele também podia ouvir o Sonic falar coisas como: É muito divertido brincar com você, garoto. Assim como seu amigo Kale, embora ele não tivesse durado muito. Não vai demorar muito para você se soltar a ele e a todos os meus outros amigos. Eu o vi caminhando em minha direção, aparecendo e desaparecendo em várias direções. Você não pode fugir, garoto. Você está no meu mundo, assim como os outros. Então Sonic agarra Tom nos sonhos e o Tom acorda extremamente assustado. Depois de algumas horas, Tom decide continuar o jogo para descobrir o que estava acontecendo. Tom sabe que terminar o jogo iria descobrir a resposta de tudo, mas continuando, Tom continua o jogo com Robotnik, numa fase sem nome. Dessa vez num corredor escuro, que não aparecia com nenhum jogo clássico do Sonic. A única iluminação que tinha na face era através de velas espalhadas na parede. Tom diz que durante o jogo mal dava para vê-lo se mexer. Mas continuando, o fundo parecia de um piano triste, e diferente de Knuckles e Tails, Robotnik não parecia nervoso, mas sim um olhar desconfiado, como se estivesse paranoico, diz Tom. Mesmo com medo, Tom continua indo para frente com Robotnik. Enquanto Robotnik descia as escadas, Tom notou que o jogo ia escurecendo e ia ficando com uma tonalidade vermelha, e a música ia diminuindo até que ficasse um silêncio absoluto. Antes de continuar, queria informar que essa parte da história que eu vou falar não vai ter na gameplay do fundo que tá passando. É só isso mesmo, bora pra história. Quando Eggman chega no último andar, Tom nota que ele parecia mais assustado, embora tentasse se disfarçar. De repente, Sonic surge na frente dele, do mesmo jeito que ele fez com Knuckles, mas dessa vez, Eggman não consegue atacá-lo. Sonic fica encarando Eggman por alguns segundos, até que do nada uma imagem muito estranha aparece na tela de Tom. Era uma imagem que diz Tom ser hiperrealista, do Sonic em pé na escuridão, com apenas seu rosto visível, enquanto sua cabeça e torso desapareciam em um fundo preto. O rosto dele, meu Deus, ele tinha um sorriso mais arrepilante que eu sabia, disse a Tom, que continuava dizendo: Os seus olhos estavam arregalados e negros, como se estivesse dentro da minha mente.
Sonic tinha pressas muito afiadas, muito parecidas com os dentes do Harry Hog. Ele se amansa de sangue e pequenos pedaços se caem nos lábios e nas pressas, como se tivesse comido algum animal. Tom continua encarando por mais alguns segundos, até que a tela começa a piscar em vermelho umas 3 vezes. E de novo aquela risada macabra do Sonic aparece, só que distorcida, e a imagem voltou com um texto escrito: "Eu sou Deus". E lendo aquela mensagem, Tom percebeu que Sonic havia se tornado um monstro sádico, um demônio, e que todas as suas vítimas passaram a se tornar apenas seus brinquedos. E de repente, Sonic se lança na tela com um grito alto, com a boca aberta de uma forma anormal, revelando um abismo escuro e profundo, momentos antes que a tonalidade vermelha voltasse. Tom diz que o grito foi tão alto que chegou a doer seus ouvidos. Então parou e a tela preta voltou, junto com outra mensagem: "Preparado para o round 2, Tom?". A risada de Sonic ecoou pelo quarto inteiro. E daí Tom percebeu que Sonic estava atrás dele. Então Tom voltou para o menu de seleção de personagens e começou a encarar os 3 personagens e começou a chorar com pena e agonia deles. Então o computador desligou sozinho e Tom ficou sentado por alguns segundos ali. Sonic é a própria personificação do mal. Ele tortura quem soga o seu sogro de diversas maneiras, e quando se cansa, arrasta você para dentro do sogro, literalmente arrasta para o inferno, onde pode brincar com você para sempre, como se fosse seu brinquedo. Palavra dita por Tom antes de escutar uma voz atrás dele: "Tente manter as coisas interessantes para mim, Tom". Então Tom virou para trás, e o que ele viu o fez gritar: o boneco de pelúcia de Sonic, sentado em cima da cama dele, o encarando com manchas de sangue nos olhos, enquanto sorria. E aí a história acaba. Bem, como falei no início do vídeo, essa é uma história de terror em Creepypasta publicada na Creepypasta Wiki, lá em 2011. Quando ela foi lançada, muita gente não gostou da história, passaram uma história a crescer, mas com o tempo foram gostando da Creepypasta, surgindo várias histórias de fangame com o personagem. Mas e você, o que você acha dessa história? Comenta aí, deixa seu like, se inscreva, né, se gostou do conteúdo, e até a próxima.